Boa noite, irmãos e irmãs. A graça bendita do Senhor seja a todos nós. Nesse momento que nós nos reunimos para adorar, para louvar o Senhor e também para estudar a sua palavra. Nós estamos iniciando no mês de janeiro esta série Provérbios para a Vida. E nós estaremos nos 8 domingos, tanto os cultos da manhã quanto os cultos da noite, estudando alguns provérbios. Eles são muito ricos. O livro de Provérbios é uma coletânea de sabedoria. A maior parte desses provérbios foram atribuídos a Salomão porque ele ficou conhecido pela sua sabedoria. Embora no final da sua vida ele tenha pisado na bola, mas durante muito tempo da sua vida ele agiu como um rei realmente sábio. E esta coletânea, esta enciclopédia de sabedoria nos foi legada para o nosso ensino. Portanto, nós vamos estar repartindo, compartilhando com os irmãos. O livro de Provérbios faz parte da minha infância. Eu sou de uma família evangélica, criado no interior do Paraná, na zona rural. E principalmente 2 episódios marcaram muito a minha vida. Lembranças com relação a provérbios. O primeiro deles é que nas casas no interior, na zona rural, naquela época não havia esse costume de pintar quadros ou comprar quadros. Isso não estava disponível. Então as mulheres bordavam ponto cruz, né? Bordado à mão, né? Paisagens, flores ou versículos bíblicos. E especificamente uma tia, ela bordou, elas faziam aquele pano, geralmente era um pano de saco que elas limpavam, lavavam e decoravam e bordavam caprichosamente. Um versículo que nunca saiu da minha mente, porque todas as vezes que nós íamos na casa daquela tia, eu via escrito lá na parede, lá Provérbios capítulo 30, versículo 33, diz assim: o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o estimular da ira produz contenda. Eu achei esse versículo muito interessante, isso ficou na minha memória. Uma das memórias mais remotas que eu tenho a respeito do livro de Provérbios. Mas outra memória que eu tenho do livro de Provérbios é que a minha mãe costumava nos acordar ou para ir para a escola de manhã, ou quando não tinha aula, para ir trabalhar, ajudar na roça, no sítio do meu pai. Então ela costumava nos acordar com Provérbios 6, versículo 3. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Então esse era o bordão dela para nos acordar. Eu não fiquei traumatizado, né? Continuo gostando de dormir, mas este versículo me faz lembrar da minha mãe, que me lembra: vai ter com a formiga, o preguiçoso, até quando ficarás deitado? De tal maneira, o livro de Provérbios, eu sobrevivi a isso e ele continua nos ensinando, e nós queremos compartilhar com os irmãos, com as irmãs nesta noite. Provérbios 4, dos versículos 20 ao versículo 27. Abra sua Bíblia, ou pode ligar o seu celular, se você tiver a Bíblia no celular. Provérbios 4, só não esqueça de desligar depois. Provérbios 4, do versículo 20 ao versículo 27, diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobretudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras
diretamente diante de si. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu quero me deter de maneira específica no verso 23, que diz: sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. E aqui nós temos algumas traduções que nos ajudam a entender um pouquinho melhor. A primeira, que nós acabamos de ler, a Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida: procede guardar o coração, porque do coração procede as fontes da vida. Na outra versão disponível, interessante, é New King James, diz: pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. E na linguagem de hoje, uma linguagem mais contemporânea, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso, de certa maneira, nos ajuda a entender um pouquinho mais a respeito do significado do coração. Aliás, a Bíblia não manda guardar apenas o coração. Há outras coisas que ela nos orienta para nós guardarmos. No livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 15, para guardar os pés. Você não ande na trilha, no caminho das pessoas, guarda os teus pés. Mas também manda guardar a boca. O que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Ou o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Que no nosso bom português, no cotidiano, no coloquial, diz assim: quem fala demais, dá bom dia para cavalo. Já conheceram? Já viram esse ditado? É isso aí o que Provérbios está dizendo, que guarde a tua boca, porque quem muito abre os seus lábios, a si mesmo se mete em encrencas. E o texto que nós lemos fala de guardar o coração. O que significa guardar o coração? Coração é a palavra do corpo humano mais descrita no Antigo Testamento, com relação ao ser humano. Ela ocorre cerca de 800 e poucas vezes. E ela tem uma amplitude de significados. Num sentido, poucas passagens refere-se ao órgão, né, que bombeia. Até porque o conhecimento da anatomia humana não era, digamos, algo que pudesse as pessoas, os escritores bíblicos descreverem, mas em algumas passagens o órgão vital. Mas basicamente coração no Antigo Testamento significa sentimentos. Não é muito diferente da nossa cultura, do nosso entendimento. Mas também significa vontade. Eu senti no coração de fazer isto. Eu senti vontade de fazer isto, desejo. Os anseios, o meu coração anseia. Eu tenho desejos, anelos. É o lugar dos impulsos emocionais. Mas também não é apenas o lugar das emoções, dos impulsos emocionais, mas é também o lugar da razão, das decisões racionais, do entendimento, da inteligência. Aliás, esta é a maior ocorrência no Antigo Testamento. Hoje, na nossa cultura, quando você fala coração, é oposto à razão. Quando você fala o coração pediu, a mente, a cabeça não pediu, você está falando desse conflito que nós enfrentamos entre mente e sentimentos, entre razão e coração. Mas a maior incidência dos termos bíblicos que se refere a coração querem falar do entendimento, da razão, da inteligência propriamente dita. Então, tendo isto em mente e tendo estas ocorrências em mente, é que nós vamos meditar nesse texto. Guarda o coração. O que significa guardar o coração? Guardar de quê?
Guardar para quê? Guardar o que no coração? Isto que eu gostaria de meditar com os irmãos, as irmãs, nesta noite. Nós poderíamos guardar o coração, blindá-lo, preservá-lo, impedir que determinadas coisas se instalem e tomem conta do nosso coração. Há muitas coisas que você poderia ver na Bíblia, mas eu selecionei algumas para efeito didático e dada a importância e talvez a premissa. A primeira coisa que eu entendo que nós devemos guardar o nosso coração são dos maus pensamentos. Dos maus pensamentos. Porque nos pensamentos, na nossa cabeça é onde tudo começa. As nossas decisões, as nossas ações, elas começam basicamente, fundamentalmente com um pensamento. Você pensa, você imagina. Muitos acontecimentos na nossa vida, eles não ocorrem repentinamente. Eles não ocorrem de uma hora para outra. Geralmente, eles são armazenados, articulados, eles são planejados, eles são calculados. Às vezes nós ficamos surpresos com determinadas atitudes que as pessoas tomam, mas como que a pessoa tomou essa decisão? Como é que ele foi decidir isso? Pode ter certeza que aquilo houve um processo de maturação, um processo de acolhimento de determinadas ideias, de determinadas propostas, e a pessoa foi amadurecendo, a pessoa foi gestando, e a pessoa foi fortalecendo, até que chegou uma hora que ele concretizou, que ele deu à luz a pensamentos que estavam sendo gestados na mente, na inteligência, no coração, por assim dizer a Bíblia. É interessante que Jesus disse, principalmente com relação a determinadas atitudes, Jesus disse que dentro do coração é que procede os maus desígnios, os maus pensamentos, as más ideias. É do coração do homem que brotam aquele que no nosso coloquial a gente diz, as ideias de jumento. É verdade. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus, de onde vem isso? Não é de fora, não. Vem dentro de nós mesmos, que abrigamos, acolhemos, que nutrimos, que agregamos, que cultivamos as ideias que às vezes brotam no nosso coração e nós damos vazão e acabamos por conceber, por construir, e de repente as ações estão aí, fruto daquilo que começa no nosso pensamento. E o apóstolo Paulo, sobre esta mesma possibilidade com relação aos nossos pensamentos, os quais nós devemos cuidar, zelar, Paulo diz, irmãos, olhe, cuidado com o que vocês pensam. Em outras palavras, ele está dizendo isso, porque tudo aquilo que for verdadeiro, e aqui é muito importante, principalmente nesse tempo de redes sociais, que você repassa notícias às vezes sem averiguar a procedência, sem você checar a pertinência, a veracidade de muitas coisas que você repassa. Paulo diz, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, e se alguma virtude nisso, e se algum louvor nisso existe, então seja isso que ocupe a vossa mente. Porque Paulo estava entendendo a importância daquilo que está na nossa cabeça. O que é que está na tua cabeça? Além de cabelos, os que têm, né? Os que não têm, ou os que têm piolho, né? O que é que está na tua cabeça? O que é que colocamos na nossa cabeça?
O que é que alimentamos os nossos pensamentos? Por isso que o salmista, no Salmo 139, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então guarde o coração, guarde a tua cabeça de determinados pensamentos. E você que é crente, você que é cristão, você que lê a Bíblia, você sabe o que é pensamento ruim de pensamento bom. Você sabe. Você tem instrumentos para discernir isto. E a palavra de Deus nos dá recursos e meios para discernir os pensamentos. É verdade que às vezes vêm os pensamentos na nossa cabeça os mais loucos possíveis. Isso é verdade. Ninguém está livre de, às vezes, de ver pensamentos mais absurdos possíveis que vêm à nossa mente. Nós nunca podemos impedir que determinados pensamentos nos ocorram, mas nós podemos impedir que eles encontrem ninho, que eles se abriguem, que eles encontrem acolhida, que eles encontrem alimento, que eles encontrem possibilidade de se consolidar e de se concretizar. Sobre isso Lutero dizia: você não pode impedir dos pássaros voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. Por isso, neste ano de 2018, coloca no seu coração, coloque como alvo: guarde os teus pensamentos, cuide dos teus pensamentos. E daqui a pouco nós vamos ver como cuidar dos nossos pensamentos. Mas a segunda coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos, as irmãs nesta noite, não apenas os pensamentos, mas a amargura e os ressentimentos. Guarde o teu coração de abrigar amargura e ressentimentos. Mais uma vez, nós nos recorremos da palavra. No seu ensino, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Pelo contrário, em vez de esses pensamentos, sejam benignos, compassivos, misericordiosos, pacientes, tolerantes uns para com os outros. Paulo está dizendo: olhe, não guarde no seu coração, não alimente no seu coração, na sua mente, pensamentos, atitudes que sejam resultado de amargura e de ressentimento, porque elas envenenam a sua alma. Mas elas não envenenam apenas a nossa alma, elas envenenam o ambiente onde você circula, com quem você se relaciona. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz: cuidado, irmãos, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbem, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, a amargura, o ressentimento, quando você abriga no seu coração pensamentos, sentimentos de amargura, eles contaminam não apenas a sua alma, porque você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa ácida, uma pessoa difícil de se relacionar, porque esbarrou em você, sai faísca. E é assim quando você está amargurado, quando você está ressentido. As pessoas olham para você e você está me olhando por quê? Nunca me viu? E se as pessoas dirigem uma palavra para você que às vezes é inapropriado, o tom você percebe, é porque geralmente às vezes o nosso coração às vezes está amargurado, está ressentido com alguma coisa, e a nossa resposta é uma resposta dura, envenenada. O risco de guardarmos no coração o ressentimento, porque nós contaminamos. Porque quando guardamos o ressentimento no nosso coração, facilmente nós destilamos.
esse ressentimento.